Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livros de Lei, onde a gente fala sobre direito, sobre literatura e sobre muitas coisas. Hoje a gente vai falar sobre o julgamento do Oscar Wilde. Oscar Wilde, para quem não conhece, foi um dramaturgo, um romancista e um poeta britânico do final do século XIX. Ele tinha um estilo de vida excêntrico e que muitas vezes estava em desacordo com a sociedade vitoriana. Wilde também era homossexual e foi julgado por indecência grosseira em 1895, depois que um caso seu com um aristocrata britânico veio à tona. A homossexualidade era um crime na Inglaterra, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de agora. No início da década de 1890, Wilde era um dos dramaturgos mais populares da cidade de Londres. Ele foi proponente do Aesthetics Movement, que era um movimento artístico e literário e sugeria que essas formas deveriam se concentrar na beleza e não na transmissão de um recado moral ou político. Além disso, ele também resistiu à moda vitoriana, usando sedas coloridas, veludos e ainda mantendo seu lindo cabelo longo. Além de toda essa visibilidade que ele tinha a sexualidade em segredo. Ele, inclusive, casou com uma mulher e teve 2 filhos. Em que momento que aconteceu essa exposição da vida particular dele? Isso acontece no momento em que ele conhece o Lord Alfred Douglas, que era filho de um aristocrata britânico. O pai de Douglas era o Marquês de Queensberry, e ele ficou furiosíssimo com esse caso, quando ele teve conhecimento desse caso. E ele fez de tudo para detonar a visão pública que as pessoas tinham do Wilde. Por isso, inclusive, tem um momento muito famoso que ele deixa um cartão no clube de gentlemen que o Wilde frequentava, falando que ele praticava sodomia. Isso foi um escândalo para a vida de relações públicas, do Wilde na época. Até porque a homossexualidade foi crime na Inglaterra até a década de 1960. Então, Wilde decidiu entrar com a ação de difamação em face do Marquês de Queensberry para recuperar a sua imagem, que estava queimada, inclusive por um crime da época. Essa decisão de entrar com a ação de difamação contra o Marquês foi totalmente contra os conselhos dos amigos do Wilde na época. Eles aconselhavam que ele fosse para a França, porque lá a homossexualidade foi descriminalizada desde a Revolução Francesa, em 1791, então ele poderia ficar tranquilo e viver por lá. No meio do frenesi de uma cobertura jornalística, em 3 de abril de 1895, o caso de difamação contra o Marquês de Queensberry foi aberto no Tribunal Central da Inglaterra, também conhecido como Old Bailey. Após uma falha tentativa de solução amigável, o Marquês, por intermédio do seu advogado, pede para que seja provada a ilegalidade da situação. Com essa jogada, os lados se invertem, e agora Wilde, acusador, deve provar que as acusações são falsas, enquanto Queensberry deve defender o próprio fundamento e provar a veracidade dos fatos apontados pelo seu bilhete. Uma situação que poderia ter sido ignorada cresce sem proporções. De acordo com a Lei de Libelação de 1843, Queensberry poderia evitar a condenação de até 2 anos de prisão por calúnia apenas demonstrando que a sua acusação era de fato verdadeira, e ela deveria promover o que a lei vitoriana chamava de benefício público. Os advogados do Marquês contrataram detetives particulares para seguir Wilde e encontrar evidências de suas ligações homossexuais. Registraram a associação de Wilde com chantagistas e prostitutos, travestis e homossexuais de bordéis, e várias pessoas envolvidas foram entrevistadas, algumas sendo coagidas a comparecer como testemunhas, já que também eram cúmplices dos crimes dos quais Wilde foi acusado. O julgamento correu mal para Oscar Wilde porque as acusações feitas por Queensberry sobre a sua homossexualidade eram verdadeiras e que por isso não poderiam ser consideradas como difamatórias. Ainda, a defesa de Queensberry acusou Wilde de solicitar que outros 12 jovens cometessem sodomia. Além disso, a defesa de Queensberry também mencionou o retrato de Dorian Gray como uma forma, segundo a defesa de Queensberry, de seduzir o Lord Alfred por meio de partes homoeróticas do livro. Lembrando que o livro conta sobre um artista mais velho que é seduzido pela beleza de um homem mais novo e pinta um quadro com a cara dele. Um tiro no pé, de acordo até mesmo com o escritor e estudioso Jorge Luis Borges, foi Oscar Wilde se defender por meio de epigramas, com o objetivo de parecer mais inteligente do que todos que estavam presentes na corte.
Julgado como petulante, a atitude de Wilde foi ótima na estratégia de Edward Carson, advogado de Queensberry, que utilizava de suas perguntas sabiamente para parecer que Wilde era uma pessoa evasiva. Enquanto Wilde fazia todo mundo rir, Carson também ganhava pontos sob o ponto de vista jurídico. Depois de 3 dias, os advogados de Wilde retiraram o processo, o que foi pior ainda, porque as autoridades viram isso como uma culpa implícita e emitiram um mandado de prisão. Isso porque atos sexuais entre homens eram um crime, de acordo com a Britain's Criminal Law Amendment de 1885, sendo que atos sexuais praticados entre mulheres nunca foram crime na Inglaterra. Esse pedido de prisão surge de uma acusação aberta em 26 de abril de 1895 perante o juiz Arthur Charles. Durante o julgamento, Wilde era questionado várias vezes sobre o poema Two Loves, do Lord Alfred, que era muitas vezes utilizado como um eufemismo para a homossexualidade. O julgamento acabou com um júri incapaz de chegar a um veredito. Depois de 3 semanas, Wilde foi julgado novamente e foi condenado por atentado ao pudor e recebeu a pena máxima de 2 anos de trabalhos forçados. Ele passou os primeiros meses presos na prisão de Pentonville, em Londres, onde foi colocado para trabalhar na colheita de carvalho. Eles pegavam um oakum, que era uma substância do carvalho, para selar algumas lacunas na construção naval. Os prisioneiros eles ficavam horas distorcendo e separando cordas recicladas para conseguir usar essas fitas na fabricação de carvalho. Depois ele foi transferido para Reading Jail, onde ficou até a sua libertação em 1897. A saúde dele sofreu muito na prisão e começou a declinar depois da sua libertação. Ele passou os últimos 3 anos morando na França, onde compôs a sua última obra, que era The Ballad of Reading Jail, em que ele conta sobre uma execução que ele acabou vivenciando enquanto estava preso. Wilde morreu em dia 30 de novembro de 1900, aos 46 anos, e foi enterrado na cidade de Paris. Eu acho importante a gente relembrar esse tipo de coisa porque é uma coisa jurídica e que muita gente acaba comentando sobre Oscar Wilde, sobre sua prisão, até porque teve esse fim trágico, né? Trágico e prematuro. E que não foi só uma perda para a literatura, como também foi uma perda para a gente como humanidade. E lembrar dele como esse símbolo de resistência eu acho que é muito importante para a gente continuar construindo um mundo mais igual e melhor para as próximas gerações. Mas eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de curtir e de comentar e também de mandar para quem você gosta. Muito obrigada e até a próxima!